Oi, amoras! O vídeo hoje vai ser de diquinhas, até porque eu tô preparando, tá? Novidades aí pra vocês. Então, tá bem corrido por aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, gente. Surgiu algumas dúvidas, principalmente a turminha aí que tá comprando a minha apostila, que tá pintando comigo a apostila de número 1, tá bom? Lá eu sempre falava durante os vídeos, faça a folha, depois que secar você volta e retoca. Então acabou surgindo algumas dúvidas, tá? E a gente vai estar fazendo aqui o retoque hoje dessas folhas aqui, tá bom? E provavelmente eu vou mostrar também o retoque de uma rosa, tá? Como retocar, tá? Então vamos lá. Você pode retocar tanto a sombra quanto a luz, tá bom? Sempre lembrando, tem que estar seco, tá? Pra você retocar a sombra, você vai usar o tom mais escuro que você usou aqui, certo? Então, vamos lá. Eu gosto de fazer o retoque com esse pincel aqui, mas não precisa ser o mesmo pincel que eu tô utilizando. Pode ser o pincel que você tiver. Esse que eu tô usando é o da Castelo. A referência dele é o C523. Ele tem esse cabo assim, nesse tom de vermelho queimado. As cerdas dele é macia e um pouquinho longa. Esse aqui já tá paradinho. Mas o que você tem que observar é que o seu pincel tem que ter as cerdas, ó, macias, mais molinhas. Não precisa ser macio, pode ser aquele de orelha de porco também. Tem que estar mais macio e não pode ter pelinhos saindo pra fora, tá? Se tiver, você vai ter que aparar. Pra retocar aqui, o que eu vou usar? Nesse caso aqui, gente, eu usei verde pistache, verde sépia e eu usei também o verde pântano para intensificar a sombra. Para o corte, eu usei o marfim, tá? Então, sabendo disso, que eu usei o verde pântano para intensificar, eu tô aqui com o meu pincel, eu vou pegar tinta de um lado só, ó. Eu inclino o pincel e pego tinta de um lado só. Aqui eu peguei o verde pântano com a tinta, ó, pra cima aqui onde eu quero intensificar, ó, eu coloco, ó, pouca tinta, porque você tá dando retoque. Você não precisa preencher a fibra do tecido, porque ela já vai estar preenchida, tá, ó? Então, eu vou colocar onde? Aqui, onde vai ter, né, profundidade. Posso colocar aqui abaixo desta dobra, ó. É pouquíssima quantidade de tinta, gente. Venho aqui também, ó, puxo levantando, tá? Aqui, ó, divido e puxo, tá? Com a sujeirinha, ó, eu posso passar, ó, nas partes mais escuras, tá? Pra não desperdiçar a tinta do seu pincel. Agora, eu não vou lavar o meu pincel, eu vou apenas secá-lo, tá? E aí, eu vou vir fazendo a iluminação das pétalas agora com a cor marfim. Ó, com a cor marfim, eu limpei o meu pincel. Vou pegar a tinta de um lado só. A sua tinta não precisa estar muito líquida, mas ela também não pode estar grossa. Ela tem que estar com a consistência de tinta nova, tá? Ó, tinta de um lado só. Observe que realmente está de um lado só, tá? E eu começo aqui, ó, eu vou começar de fora, levando pra dentro, ó. Eu pressiono o pincel aqui e eu levanto o pincel, ó. Pego mais tinta, pressiono e levanto. Olha. Levanto, eu meio que dou uma varrida. Aqui é o contrário, eu vou colocar a tinta, ó. Aqui. E aí, eu puxo pra fora agora no outro sentido, ó. De dentro para fora. Nesse caso aqui, ó, é de fora para dentro. Tá? Ó. Tinta de um lado só, eu vou colocar aqui, ó. Ó, pra fora, pra fora. É uma pincelada rápida, ó. Tá? E aqui, ó, eu venho de fora para dentro, ó. Levantando pra que fique, ó, suave, tá?
Ó, e eu não chego até o final aqui, onde eu coloquei a minha parte escura, tá? Pra dar um pouco mais de leveza, ó. Certo? Agora, nesse aqui, o que você tem que identificar? Que aqui, ó, ela tá muito por baixo do balde e também tá por baixo aqui de uma rosa que tem aqui do lado, tá? Claro que vocês não tá vendo, porque esse aqui é o risco da nova apostila, tá? Da apostila 2, por isso que eu não tô mostrando o risco pra vocês que eu tô fazendo, ó. Aqui, ó, eu vou puxar pra fora, ó. Certo? Aqui eu vou vir só com a sujeirinha, praticamente nada de tinta, ó. Tá? Como essa folha aqui tá por cima, ó, eu vou realçar a borda. E tá pronta, gente, tá pronto o retoque. Posso retocar também a pétala dobrada aqui, a lateralzinha da pétala, não, gente, a lateralzinha da folha que eu dobrei. Eu gosto muito de dobrar, tá? E essa dobra, realmente, ela tem que ficar bem mais clara pra se sobressair. Então, é dessa forma que a gente faz o retoque das folhas. Então, toda vez que eu falar num vídeo meu, retoque as folhas após secar, é isso que eu estou falando pra vocês, tá bom? Deixa a cor mais viva, mais forte, tá? E dá um destaque enorme para suas folhas, certo? Gente, já que eu tô fazendo a pintura aqui tem um botão, tá? Um botão de rosa fechado. Eu já vou aproveitar para dar a dica para vocês, porque na próxima apostila a gente vai fazer muito botão. Vai ter bastante botão, então é importante vocês já ir pegando o jeitinho de fazer. Não é difícil, é rápido, é simples. É um botão todo verde mesmo. Então, eu começo da seguinte forma, tá? Ó, pra fazer o botão, é um espaço pequeno que a gente vai estar trabalhando. Então, eu uso o pincel 6 ou 4 para estar fazendo o botão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é preencher. Aqui, como eu usei verde pistache nas folhas, eu vou fazer o preenchimento dele de verde pistache, ó. Tá? Vou fazer assim que eu acho mais fácil, ó. Preenche tudo. Venho com verde pântano. Vou pegar uma esquinha de tinta de um lado só e eu venho aqui na lateralzinha, ó. Coloco uma esquinha de tinta e puxo. De cá também, ó. Se vocês observarem no desenho, ó, tem a lateralzinha, ó. Esfumo pra baixo lá a sujeirinha, ó. Vou acrescentando tinta de acordo com o que eu acho que precise, tá? Ó. Com tinta de um lado só, eu venho, ó, puxo, levanto, ó, puxo, levanto, ó. Tá? Eu posso puxar uns 4 dessas pontinhas, ó, com movimento rápido, tá? A parte de baixo do botão aqui, ó, eu posso deixar um pouco mais escura, porque tá voltado pra baixo, então receberia menos claridade, tá? Com que cor eu vou iluminar? A mesma cor que você iluminou as folhas. Se eu usei marfim aqui, eu vou usar marfim aqui também, tá? Então, eu vou pegar, ó, pouca tinta. No canto do pincel, ó, eu giro a tinta, ó, pra iluminar. Venho com a tinta, ó, de cima agora aqui, ó, tá? Nessa parte de baixo, é só nessa beirinha aqui que eu vou fazer, tá? E aqui, ó, eu venho e dou uma batidinha. Posso fazer isso com branco? Sim, gente, mas eu acho que o branco fica um pouco forte, tá? Aí, novamente, secou, você vai vir iluminando, tá? Não vai precisar muito você voltar com a sombra. E sim, só com a cor mais clara, que é o marfim. E o nosso botão tá pronto. Bem simples de fazer. Tinta de um lado só, você puxa o cabinho bem fininho. Então, meninas, continuando na parte do retoque, vamos supor que você fez a sua rosa, você iluminou, mas o que aconteceu? A sua rosa ficou assim, fosca, sem aparecer a claridade, certo? Aí você se desespera achando que já tá, você não soube fazer a rosa. Muitas das vezes, mesmo você fazendo corte livre
ou você fazendo ela pétala por pétala, você acaba tendo que voltar para iluminar as partes mais claras, tá? Então, para essa rosa aqui, eu usei vermelho profundo, usei a cor papaya e eu usei o cenoura. Ou seja, a cor que eu tinha colocado como iluminação papaya, quando ela seca, ela fica mais escura um pouquinho. Então, eu vou ter que pegar um tom mais claro do que o papaya para mim fazer o retoque, ó. E a cor que eu vou usar para fazer o retoque aqui, neste caso, poderia ser, por exemplo, roxinho de boneca ou o pêssego. Eu vou estar usando o pêssego, tá? Pincel que eu gosto de fazer retoque, Condor 421, número 6, número 8 ou número 10, se você estiver fazendo uma rosa muito grande, tá bom? A sua tinta tem que estar com consistência, como eu sempre falo, nem muito líquida e nem grossa. Textura de tinta nova, tá? Ó, primeiro, para iniciar, eu vou pegar a tinta com o canto do pincel. Por quê? Porque eu vou fazer aqui, ó, essa partezinha aqui, ó. Essas 3 ondinhas que eu chamo de 3 ondinhas, ó. Tá? Então, essa parte vai ficar mais clara, porque aqui está a profundidade, está a parte interna, tá? Tinta de um lado só, no canto do pincel mesmo, ó. Eu venho com a largura do meu pincel, ó. E desço, ó. Desço afinando. Venho do outro lado, eu estou refazendo os cortes. Tá, ó? A mesma coisa eu estou refazendo, ó. Retoco a pétala que a gente fez aqui dentro. Aí, a gente vai começar a fazer a observação agora, pera. Tá? Ó, observe que aqui na lateral, ó, você colocou a cor papaya, bem na lateral, ó. Então, eu coloco, ó, e desço, ó. Limpo o pincel se tiver com muita tinta, ó, e eu esfumo. Tá? Então, a parte que você tá retocando é a lateralzinha da pétala, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Coloco a tinta aqui, ó. Eu gosto de pegar, gente, ou de um lado só, mas pra quem tá iniciando, melhor forma de fazer retoque é pegando a tinta no canto do pincel, ó. Tá? Lateral da pétala, ó. Quando eu falar, ó, na ponta da pétala, quer dizer isso, ó. Essa lateralzinha aqui, ó. Aqui eu considero ponta e aqui é a parte interna, dentro. Quando eu falar dentro da pétala, é aqui, essa parte mais escura. Retoque ponta de pétala, aqui, tá? Então, eu venho, ó. Eu gosto de dar uns piquezinhos. Quando chega aqui, ponta fininha, tá? Sem encostar nessa parte aqui, ó, que a gente chama de copo, tá? Agora, a gente vai pro outro lado, ó. Ponta da pétala, coloco outra pincelada até chegar aqui. Limpo o excesso de tinta e eu volto dando uma esfumadinha aqui, ó. Sempre lembrando que você não pode puxar essa cor clara muito pra dentro, senão você tampa a sombra que você colocou com um tom mais escuro. Onde a gente ilumina é a ponta, essa parte aqui, ó. Tá, ó. E aqui eu desço mais fininho, ó. Olha aqui pra você ver, essa pétala aqui, gente, ó, ela é bem larga, ela é bem mais aberta, ó. Esfumo pra lá e pra cá, só nesta borda, ó. E aqui eu vou descer, ó, fino, tá? Se tiver um traço aqui no desenho, o que que eu faço? Ó, eu engrosso aqui, deixando aqui mais claro, quer dizer que a pétala tá dobrada, certo? Agora as de baixo, ó, as de baixo, aqui. Esse meu modelo aqui, gente, que eu gosto muito de fazer, ó, eu vou iluminar aqui, porque essa pétala tá mais aberta, tá? Venho aqui, ó, fino, não encosto uma pontinha na outra. E aqui, ó, eu vou fazer largo, ó. Eu ilumino largo, porque tem um traço bem aqui, ó.
no desenho, se tem um traço bem aqui, é como se a pétala tivesse bem aberta, a claridade tá pegando bem rente aqui. E essa pétala daqui tá fazendo sombra, tá? Venho aqui nessa, ó. Vou iluminar a borda, ó, e esfumo pra dentro. Não precisa iluminar demais, porque é a última pétala, então não precisa de muita iluminação, porque ela está por baixo de todas. Tá, ó. Aqui o meu pincel tava sujo, deu uma manchadinha. Iluminamos as pétalas. Agora, a gente vem, ó. Essa aqui, ó. Essa parte aqui, ó, vai ficar clara. Observe que abaixo aqui, ó, nesses beizinhos, fica bem mais escuro, tá? Ó, subo sem chegar lá em cima. E aqui eu tenho as duas pétalas que estão dobradas, que a gente chama de falsa pétala, tá? Vou pegar a tinta de um lado só do pincel, com o pincel inclinado, ó. Ó, eu pressiono um pouquinho o pincel. Aqui também eu vi a mesma coisa, ó. Pressiono um pouquinho, quase nada. E aí eu solto, deixo bem levinho, ó. Só as pontinhas do pincel encostando, só as cerdas. Venho de cá, ó, tem duas pétalazinhas pequenininhas, ó. Mesma coisa, ó. Com o pincel bem em pé, ó. Eu começo fininho e aperto um pouquinho e levanto bem fininho. E a gente fez o retoque. Observe para vocês verem a diferença, tá? Muitas das vezes, você pode misturar, pegar essa cor aqui, ó, e pôr um pouquinho de branco se você quiser. Quiser, de repente, uma rosa mais clara, mais iluminada. Eu prefiro ela, assim, mais sutil. Então, assim, depende de cada pessoa. Mas quando eu falo de retoque, é você voltar e retocar todos os cortes, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que dê pra entender, tá bom? A Ju aí entrou em contato comigo. Ela vai ter que fazer esse mesmo processo aqui pra iluminar a rosa lá que ela me mandou. Ela fez toda a base, só que a claridade, ela sumiu no tecido. Isso é normal de acontecer, tá? Por isso que a gente fala retoque. Quando você volta e dá um retoque com tonalidade da mesma família, porém mais clara, realça, acende a iluminação. E é isso que eu quero que vocês façam aí. Quem tava com dúvida, pode assistir o vídeo várias vezes. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo novamente. Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho hoje, que foi só mesmo diquinhas, tá? E se prepare, porque a segunda apostila tá chegando e com muitas novidades. A gente vai aprender bastante mesmo, as iniciantes aí, tá? Se prepare, porque a gente tem muito trabalho pela frente. Então, pessoal, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de clicar no sininho, na opção todas, para você receber notificação de toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Te vejo da segunda. Tchau!